Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo também, receba paz, amor, proteção, gente. Vamos continuar. Fui à missa, adiei antes de sair com as ninhas, que me invitaram a comer. Fomos na churrasqueria brasileira, né? Que assim, quando temos assim, alguma comemoração. E tem aqui, Espanha tá cheio de churrasqueria brasileira. Aqui tem, eu creio que umas três churrasquerias brasileiras. Fomos na primeira, que havia aqui já, os donos viviam no Rio de Janeiro. Gente, perdona, que eu ainda tô aqui, ó. Cheguei há pouco, que tô andando. E me ouvidei. E tuve com Sofia no sábado, creio. Eu creio que, dito a vós outros, meus seguidores, que me permite, eu creio que não tive tempo, não parei para orar com vós outros, que me perita Holly, a perita, uma diacriaça alemã, que traz um mês, passou aqui muitos anos com nós outros e se marchou para o céu dos animais, dos perros, que eu digo a mineta, que foi para o céu dos animais. Ela chorou muito, Sofia chorou muito, né? Isso foi com o Papai do Céu, a céu dos animais, e aí ela se conformou um pouco. Foi um dolor muito grande para mim, tá? Porque era uma desgraça pequenininha, dessas perninhas mais ou menos curtas, e claro, chegou sua hora, com 16 anos, creio que tinha. Ela vindo com 6 anos, creio. Eu la vi na Alemanha, Barrando do Corte. Mira o que é a vida. Nunca pensei naquele dia que ia estar com ela aqui. Ao vivo em cores. E quando me viram aqui, né? E lá traram. E ao final quedou com nós outros. E gente, tu corre um amor tão grande. E ela se hacía querer, tá? E eu tive antes aqui 2 peritos. Foi Shakira, era uma perra rubia, uma loira, cachorra, perra, loira. E Isis, filhotezinho de Shakira. Que ela era uma lavradora, douradita, castanha. E aqui era simpático que não nascia assim pelos negros. Diz que eles têm para cá e pensou nascer pelos negros. E ela teve na camada de 13, Shakira. E muitos como ela, douradita, clara, tá? Depois um no branco e marrom dos olhos claros. E outros assim, castanha clara, um no marrom, tá? Muito linda, muito lindo, com canela. E Isis, que era negra, toda negra com a patinha branca. E aí foi a que saiu assim toda a camada e quedamos com Isis. Todo mundo queria os perros e consegui poner. Eles e amiga de Lerninha me correram, sabe? E claro, mas eu não tive o prazer, a oportunidade de viver com ela até o final de seus dias, né? Porque ao final, quando me fui de lá da outra cidade, ela já tinha estado tinha ido para outra família, e claro, e teníamos Chase aqui. Não queríamos assim pensar nela e tudo, né, nem Isis, e foram para outros donos, e não pensavam em perro. Pero la primeira nora de minha hija, la abuela da família, tinha um Josai. Parece o piquinês brasileiro, só são mais, o piquinês é mais gordinho. E o Josai aqui é castanho, meio rubio,
E, e aí quedamos com um de La Perita, sim, de Kitty, que está no céu também, eu espero. Eu digo isso porque minha hija, a dona dela, está arrasada ao perder Kitty. Solo também se foi numa idade já como Holly. Me emociona, minha gente. Tá? E claro, e Kitty tuvo na camadita, a Josai, e tuvo na camadita de su hijo. E consta que o mais pequenito, que minha hija dizia que a lo mejor não ia sobreviver, e ele dito, como não vai sobreviver, homem? Sim que vai sobreviver. Tu vai ponendo no petito da madre, da mamá, la pera, já verás. E de hecho, ele é o único sobrevivente da família, o mais pequeno que pensava é vida, né? Que pensava que a lo mejor não sobrevivia, está aqui com nós outros, está ali acostadito, e seu papai era meio gris, e ele tinha a cabecinha meia rúbia, e claro, não pensávamos, e de repente, falando com meu ex-marido, estava na Alemanha, e a gente dizendo que tinha um perrito, e mostramos a Chase, que ele adorava os animais, gostava muito de animais. E disse, tenho aqui uma perrinha também, e nos apresentou a Holly. E Holly estava barrando do cote, lá na Alemanha. Eu nunca tinha pensado em minha vida, minha gente, de que Holly vai estar aqui com nós outros, não? E quando ele vindo aqui, trajo a Holly. E ao final, Holly quedou com nós outros. Tá? Era uma de raça, branca e negra, coisa mais lindinha. Muitas vezes eu estava aqui orando com o outro, ela ali, e quedava assim, mirando. E ao final, o mês passado, creio que foi o mês passado, ela nos derrubou. Bem, se foi bem. E um dolor muito grande para nós outros, e para mim foi um dolor grandíssimo, porque estivemos acompanhando ela em seus últimos dias de vida, porque ela estava bem, pero tudo na gripezinha, de estômago e tudo, e estava com 16 para 17 anos, creio. E claro, e aí foi definhando aos pouquito, pero não se enfermou, entendeu? Depois da gripe, teve um barrão assim, físico, mas já eu, como vi um caso, e já sabia que ela estava já se ponendo num corpo de... já... E ela não estava enferma. Do contrário, estava muito sana, porque ela teve um problema de pele, afinal, levamos ao veterinário, conseguimos curar. E claro, estava bem, perto esta gripe. E eu, mais ou menos, tenho esta coisa de perceber as coisas, né? E me dei conta que ela estava já barrando o corpo, tudo, melhorou da gripe. Que eu tive a gripe, ela teve depois de mim. Ela quedava comigo na habitação. E ao final, minha gente, se foi o mês passado, doeu muito, viu? Porque não é o carinho que a gente dá para eles, não. É o carinho que eles dão a nós outros, tá? E ao final se machucou, né? E foi uma experiência, para mim, triste. E minha perrinha está lá no céu, de los animais, como eu dito a Sofia. E foi quando ela se tranquilizou. E aún me emociono. Está lá no céu de los animais. Tá? Aí temos Chase. E não vou contar mais porque me emociono, tá, gente? Tu corre um amor tão grande e eles a ti. Bueno, eu estou aqui para continuarmos com a lição da Bíblia, né? Lendo a Bíblia. E como final de semana não pude. E quedamos em Êxodo,
não? Gente, mira, eu Jacó va a Egito, e na região de você, sabe, me emocionei a hora e não pensei que ia me sentir como estrangeira, sabe? Então, aproveitando que a neninha saiu aí com a mamãe, que tá descansando e passeando com ela, já fomos comer, a família, e mira, não pensei que a foram me afetar um pouco, né? E como nosso tranquilidade é porque ela que estava bem cuidada, com atenção. Levamos ela a um crematório de animal e despedimos dela, né? Deixou na sala para... E dói muito, dói, sabe? E a hora mesmo não pensei que ao falar de isto ia me poner. Assim, né? E Sofia só se consolou quando eu dito para ela que estava no céu dos animais. Tá? E ela quero, chorou muito. Sabe? Foi uma experiência para ela. Porque... E ela, nós outros estamos embargados da emoção e foi a única que correu na plantinha que a gente tinha aqui, uma flor em plástico. Ela correu, teve a capacidade, porque eu estava mal, a Ana também, não podíamos pensar bem, né? E ela, chorando não, ela correu quando se viu que o Rolly já tinha marchado. E ela, com 4 anos que tem, Sofia, vindo aqui, correu uma plantinha que teníamos, tomou esta atitude e decisão, correu a plantinha com a florzinha e pôs ao lado de Rolly. Os ninhos, minha gente. Ela teve este carinho, porque nós outros estávamos emocionados, tá? Não esperava que ela fora tão pronto, uma das criações de Deus, né? E foi um prazer estar com ela todo esse tempo, 8 anos que estou com nós outros. Era alemã e ao final terminou sendo espanhola. Né? Só me recordo que ela eu cheguei do curso e fui pôr ela para comer e corri ela no braço. E ela, eu tipo assim, meu, como quem já estava, me macho, fiz assim. E tenho essa imagem aí, minha gente. Então, vamos ler um pouco. Então, se fui à missa antes de sairmos. E, claro, continuando, porque o curso está de maravilha, estamos agora com riscos laborais. Porque Deus é assim. Deus é assim. Olha samba. Olha a plantinha samba. Olha ela aí. Ó. Ela está enorme. Está abarrando, sabe, na enredadeira. Estava por aqui. Quando ela chegou vindo, por aqui assim, ó. E mira o tamanho que está. Dizem que eu tenho mano para... Mira, gente. Ela estava ali, começou a crescer. E ela se encontra sítio, ela enreda. Samba, eu chamo samba, ela. Entendeu? Por sambambaia. Então, eu agora isto de role fiquei um pouco consternada agora. Estou consternada, minha gente. E era quantas vezes eu estava aqui orando com vós outros, e ela ali deitada, e mirava, vinha aqui a cerca. E é um amor, muito amor, gente.
e não te creas, só quem tem animal, olha, entrou falta de aire ao falar disso. Só quem tem animal sabe. Quem não tem animal não entenderá jamais, tá? O dolor que é perder uma mascota. E ela te deixava querer, estava adestrada. Eu não pensei que fora a hora me afetar. Falei isso. E se enrola, se machucou. E agora temos a Chase, que está mais jovem que ela. Ela já estava com 16 anos. Se foi sana. E não quero mais. Eu quero dizer a vós outros que, claro, como ela estava ali deitada em sua caminha, e mirando falar com vós outros, e quis dizer, né, que uma das nossas perrinhas já se machucou, uma da criação de Deus, e a hora que era o Josai, ela era de raça original de Jack Russell. Gente, estou feliz de poder estar aqui com vós outros, porque eu quis final de semana orar. Pero aí, a dia salimos, sábado, não sei que, não me recordo o que é esse sábado. Estive com Sofia porque creio que minha não, Cauine descansou, estava em casa e claro, se está ela, Sofia, ela não queria que tivera, que ela gosta de estar de hecho uma futura estrela cantante. Gente, o talento que tem na danada, ela canta pela manhã, né? Mira, conviver com uma pessoa que nasce com talento é incrível, incrível. Ela canta pela manhã, ela canta meio-dia, ela canta pela noite, quando está em casa, sabe? Uma semana. Canta de um grupo, Las Golden, que é um grupo coreano, creio, de chicas. Oi, menina, ela viste até a roupa delas, não quer sacar. É sua segunda pele. A mãe comprou 2 roupas de Las Golden. E tu crees que ela se viste? Comprou primeiro na branca, depois comprou outra e ela está com esta roupa aí, gente. Sabe, é uma fã de Las Antigua. E canta a música dela com vozeirão. Um talento já anunciando que é por aí, família, é por aí. Tá? O talento que tem. E, gente, eu estou tratando o meu dente, é? Já fui sacar porque tinha que dado... Ai, gente, olha. Me emocionei, não? Tinha que dar uma pontinha, porque soltou, que foi uma das sequelas de micoma. Um belo dia o dente soltou. Pero quedou dentro, tá? E ao final eu saquei, ainda tenho ponto, que vou sacar esta semana. E a ver o que achei para poner, porque os dentes já sabem, né? Se falta um dente, ele vai florando, sabe? E o ideal é ponê-lo. Aí ainda tenho pontos. E a ver, porque a tendência é ir florando, né? Então, aí que poner ele. Então, eu tô feliz, minha gente, de poder estar aqui, de dizer a vós outros que o curso está maravilhoso. Tivemos a teoria, a prática do curso, e estamos com riscos laborais, e depois pensaremos prática em sítio, em peluqueria. E, gente, porque Deus é grande. Eu recordo que já falei aqui de passar a vós outros um curso que eu hice em Brasil completo, né? Porque meus estudos foi básico de tipo papeleu, de auxiliar de secretária, que trabalhei em Brasil, no Shopping Barra, empresarial. E, claro, depois, quando eu casei, hice um curso, peluqueria, estética, tratamento adelgaçante, manicura, pedicura, só o meu pelo, né? E então, foi um curso particular que pagamos. E aconselho a todo mundo que está vivo, que queira retomar. Gente, é um subidão de vida. Sabe? Que menina estava preocupada porque eu em casa e não saía assim, não.
E, gente, é um subidão tu recordar coisas que tu hecho, sabe? E um curso maravilhoso, e tu se mover, né? E uma coisa que te gusta, tá? Ai. E aí o Senhor disse, pois, a ser, bem atualizar-se, que tem anos, que tu não trabalha com peluqueria, eu aqui tu um pequeno negócio em Fro, pero depois vim cuidar do meu neto, não passei muito tempo. E claro, me encanta, sempre me encantou. E fui a ser uma coisa, eu tinha comentado aqui que eu passava aos outros, algo de coisas que eu aprendi, né? Fui a ser uma coisa, e consta, menino, de mim, é coisa de Deus. Que ao final que eu fui a ser, não era factível, porque parece que lá foi uma desculpa de Deus. Disse que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu fui num órgão aqui, porque minha hija não sei de que me dijo, e eu fui para outra coisa. E eu tinha prometido a vós outros a dar um pouco do que eu aprendi, né, em Brasil. Perdão. Quando casei, que já estava trabalhando, e aproveitei para fazer um curso de beleza, de peluqueria, salão de beleza, de cabeleireira. E era um curso completo, né? E vai, que... Aí eu me lembro, a Harumi, uma de minhas companheiras, estava se apontando. Eu estava sentada lá se apontando, e Joedito, sim, que tem assim, de curso, não sei o que, não sei quanto, e me dijo, não? E a hora que eu estou me recordando, Harumi, que tu estava sentada do meu lado se apontando para o curso. E aí dijo, estamos com curso de peluqueria, assim, assim, é para atualizar-me. E ele disse, olha como é Deus, tá? Para eu atualizar-me, para quando passar os outros, recordar de novo, né? E estava aí o curso de atualização. Tá? A maioria que está no curso já tem, já são, na maioria, peluqueiros e tudo, né? E estão atualizando, muitos para sacar o certificado daqui, de outra, me diploma de Brasil. E claro, e agora sacando o certificado daqui, né? E passando bem. Foi um subidão de vida, de ânimo, de... Somos várias com um Tico, uno pelo meio de las chicas, não? E, gente, que maravilha, tá? Eu aconselho todas as pessoas que queiram tomar esses cursos ou atualizar-se em algo que tu hecho em seu dia, porque é vida. Acho com que tu se mova, entendeu? Então, claro, é uma coisa que te gusta, porque eu, isso, e ao final, fui trabalhar de secretária, né? Já comecei a trabalhar em oficina, trabalhei na Imobiliária Arcos, lá no Centro Empresarial Shopping Barra, e depois, quando eu casei, fiz o curso, já particular, de peluqueria, de cabeleireira. Só eu tenho a maiores, tá, minha gente? E claro, surpresa! Eu digo, Senhor, tá? Disse, pois tu vai recordar, né? Para dar bem feito, tá? E me obrigou a comprar algum material, né? Porque eu tinha meus materiais. Pero um belo dia, quando eu comecei a trabalhar de auxiliar de geriatria, eu tinha uma maletinha assim, e corri. Olá, bonita. Quem quiser conosco, tá? E tinha uma maletinha minha. E um dia, claro, não sei porquê, eu não sei o que tinha, o que me passou, que eu colhi, já não estava mais, assim, fazendo esse trabalho. Um belo dia me desfiz. E mira. Então, sim, claro, para ensinar vós outros, passar vós outros, meus seguidores, e vós outras, mamá, que tem nininha, e essa trença eu vou ensinar, viu? Olho, eu aprendi a ser ela sola.
Eu lá vi e recordo que pela noite eu estava em casa de minha família, não tinha casado, não sei se já estava trabalhando, eu sei que eu passei a noite, creio que não estava trabalhando aún. Eu passei a noite, já era tarde da noite, tentando hacer essa trança, eu chamo cola de tiburão, lá que ela é exposta, né? E, gente, eu passei no espirro, as altas da madrugada, a família dormindo, e eu ali tentando hacer ela exposta, sem saber nem por onde ir, nem como era. Não vi nada a ser. Aí eu já criei. Já fiz um peinado e já saquei ela daqui da frente, né? Para poder eu ver que estava realmente ela exposta, vês? Isto aqui só lhe queda para dentro, na típica trança. Não tinha visto nada assim. Foi a insistência, tá? E o dom que eu já tinha nisso, e aí fui, me saiu. Gente, tá? Não tinha visto nada assim, eu não podia crer. Eu tinha o pelo largo e a trança, tá? Então, minha gente, vocação de Abraão, história de luz patriarca, e hoje é lunes, não? Para a saúde, a oração para a saúde, gente, tá? Já que é lunes, segunda-feira, em espanhol, lunes, tá? Em italiano, lunes di. Em espanhol, lunes, segunda-feira, depois do domingo. Creio que o domingo é mais ou menos universal, dentro do que cabe, né? E, em italiano, lunes, dia. E segunda-feira, dia de trabalho, em português, não? E em espanhol, é lunes, tá, gente? Aponta aí, minha gente, que eu estava aproveitando também, tá? Quero dizer que estou aqui, estamos aqui, minha gente, tá? Que estou me preparando para dar o melhor de mim a vós outros, somente as mamães, tá? E aquele que vai, né, que queira aprender essa trança, eu vou ensinar, que eu aprendi a ser sola com Deus. Um espirro pela noite, papa. E me saiu, minha gente. Esta parte de ela, quando a gente acha a típica de sempre, que ela fica, que não está exposta, queda para a parte de dentro. E ela, assim ao revés, ela queda exposta. Tá, minha gente? Então, prometida é deuda, tá? Então, na segunda-feira, nos lunes, normalmente, era oração para a saúde, antidepressão, tá, minha gente? E você que está um pouco para barro, né? Que está um pouco sem ânimo, tá? Principalmente isto, né? Que a gente não habla do problema da depressão, entendeu, minha gente? Normalmente nos países não habla de isto. E falamos de tristeza profunda, Brasil se diz tristeza profunda, e que chega a matar. Aqui se diz depressão. E claro, então, se eu estou um dia como hoje, né, fazendo oração para isso, né, para você se animar, mentre ele está vivo, que não percam a esperança. Mentre estamos vivo, enquanto estamos vivos, há esperança, minha gente. E maior esperança, solo não. Solo é difícil, tá? Aguentar a barra. Aguentar a barra é difícil, minha gente, tá? Então, se apega com Deus, porque este foi o secreto de minha vida. Deus me deu coisas maravilhosas em minha vida. Se apega com Deus, converte-se ao Senhor, converta-se ao Senhor. Se tu aún não se converteu, aprendamos a Bíblia aqui com nós outros, com essa ninha, que quer dar o melhor de si, que dei de dar algumas pautas de coisas que eu aprendi, passar a vós outros, tá? E sim, dê like, se inscreva, porque temos ganas de ajudar sempre, sabe, minha gente? E Deus faz as coisas perfeitas. Eu falei aqui com minha boca que vai dar ao curso que eu aprendi em peluqueria, né? Os seguidores da Igreja Católica Apostólica Luterana Reino de Deus, né? Que Reino de Deus,
acrescentou o Senhor, viu? E que não é bem uma igreja, né? É uma orientação, gente, entende? Pero ao mesmo tempo porque estamos falando de Deus, tá? Estamos dando um curso de la Bíblia, e hoje eu estou muito pensando sobre as parejas, que vamos falar aqui, as mulheres, as mulheres. Tenho mensagem para mulheres que como proceder com suas parejas, com seu marido, tá? Ó, gente, eu estou provando. Mira, é muito essa linha, viu? Eu estou provando, tá? E a hora estou provando esse, né? E a hora que eu estou vendo, né? Porque pintosa sempre, desde pequena fui vanidosa, viu? Sempre, tá? E eu vou contar um pequeno tiste, tá? Espera no Espírito Santo, viu, minha gente? Espera no Espírito Santo. Eu vou contar um pequeno tiste. Eu tenho uma amiga aqui, ela era brasileira de Minas Gerais. E vivia aqui na Juan Flores. Seu marido é também de família daqui. E às vezes eu ia à casa dela, assim, massagem, tratamento corporal, tá? Que eu faço adelgamento, relaxação. E tem pessoas aqui que curei úlcera, minha gente. Dizem que eu tenho o dom do Senhor de curar. Lá na cidade cerca de Ferroterra, em Valdovino, verídico isso, tá? Ela trabalhava em uma profissão com muita gente, sabe? Aí eu começou a ter estresse. E uma amiga minha que sabia que eu fazia relaxação, essas coisas, não relaxação de nada, relaxação de massagem, não? E o dom que dizem que tenho esse de Deus, nas manos, né? E, gente, ela tinha uma úlcera que ela expulsou. Depois de um tempo de massagem que eu lhe disse, a úlcera pulou fora, me disse ela. Isso que tem até pelo. Tu crê numa coisa desta? Ela é galega, ela começou com nervos, estresse, cansaço laboral, tudo isso, estamos dando isso, a hora riscos laborais, né? E um dos riscos laborais, e ela tinha uma profissão dessa de que trabalha com muita gente, não? Ela trabalhava para o Estado. E uma amiga, uma conhecida minha, disse, vai a Jaciara, que Jaciara sabe fazer massagem relaxante e muito bem, muito efetivo. E um dia eu estava com uma amiga minha ali, ajudando a abrir a peluqueria dela, porque naquela cidade conhecia muita gente, sabia que eu ouvia essas coisas de beleza, né? E ela era de Minas Gerais, da Alva. E quando ela abriu, ela não conhecia muita gente ali, eu estou dando assim um apoio a ela. E um dia me chega ela pela porta e perguntou por mim. E disse, tu se chama? Eu disse, sim, eu venho porque uma amiga minha disse que tu acha massagem relaxante. É que eu estou com uns nervos que não podem. E eu tinha a Camila, ali, essa menina tinha a Camila, e tudo tinha uma parte reservada para isso. Eu disse, sim, é verdade, eu faço tratamento corporal e também no curso em estética. Tinha uma parte, tu podia ser sem massagem, adelgamante e relaxante, e podia pagar maiores, isso o curso, né? E fui usuária, quando estive casado, né, de massagem relaxante, e comecei a fazer o tratamento dela. Gente, ela melhorou. E um dia me disse, Jace, me chamou por telefone, aí depois passei aí na casa dela, e disse, Jace, eu acabo de cuspir uma coisa verde, a úlcera. É quando estou de mano abençoada. Soltou e ela cuspiu a úlcera. E melhorou. Tinha dolores de estômago. Tá? E de rua assim, eu disse, a úlcera, tu expulsou a massagem, minha gente. Depois eu dei umas 6 sessões de massagem a ela, tá? E ela foi se sentindo melhor, foi se relaxando, tudo. Hasta que a danada da úlcera, ó,
Aí ela já foi uma amiga dela, foi também assim a massagem, trabalhava com material aqui, que chama amoníaco, essas coisas, e inalava, estamos dando sobre essas coisas, né? E também estava começando a ter dor de estômago e tudo, e ela já e me ofereceu que se eu quiser abrir lá, em Valdovino, ela derrava um piso que tinha para mim trabalhar com massagem. Pero eu tinha acabado de abrir uma pequena peluqueria em Ferrol. Então, quando eu ia, eu tinha que cerrá-la para ir aérea. E, e, claro, não me era viável, porque é uma cidade de praia muito linda. Valdovino é uma cidade maravilhosa. Gente maravilhosa, pessoas maravilhosas, e muito cosmopolita. E me encanta a praia de Valdovino. Então, eu tinha que sair de Ferrol, ir lá atendê-la. Depois eu tinha que serrar a peluqueria e depois vou ver, estava empeçando, né? E ela chegou e disse, já, se eu te derro um piso que ela tinha para trabalhar, com massagem relaxante e tratamento. E assim, verídico. E a amiga dela, a hora que trabalhava com limpeza, e tinha uma pequena empresa, creio, de limpeza, e estava sofrendo de dolores, porque ela trabalhava também com um tipo de amoníaco e tudo, né? E sim, e assim, como eu tinha peluqueria, não podia atender assim, né? A domicílio. E quando ela me disse, eu cuspi uma coisa, eu disse, na úlcera de estômago, dolores que ela tinha. Entendeu? Não sei até hoje quem foi que disse para ela. Glória. Que tal, Glória? Eu me ia com ela. Porque ela sabe que eu sou dessas cristianas, né? De fé em Deus. E gente maravilhosa. Né? Pura da nata de Luiz Galego. Gente muito boa, né? Eu me bati com gente muito boa, né? Onde fui, minha gente. E ela chegou a me oferecer. Me derrava, que ela ficou tão grata com isso que eu te dei o piso já, assim, para trabalhar com massagem. É muita gente maior, tá? E a vida retreada que hoje há no mundo, entende? E é um tratamento, massagem, minha gente, tá? Em Brasil, há pessoas que todo vez, em vez de tomar medicina, vai tomar massagem. E é efetivo, tá? E então, sim, esses cursos, a maior, paguei a maiores, né? Com relaxamento e massagem de adelgamento, tá? Na área de estética, né? E assim, sempre querendo saber. E não obtei. E Deus fez com que salira este curso, quando eu abri a boca aqui para falar, eu disse, pô, tu vai recordar bem, vai atualizar-se. Eu digo, as coisas do Senhor, né? Graças, Pai. E que abençoe toda essa gente que está fazendo parte. Aí tá aí esta terra, tá? E quando gostamos, né? E ela tinha estresse laboral. Estamos dando sobre isso, minha gente. Tá? Então, se você pensa... E há pessoas que não podem tomar medicina, tá? Então, se a massagem, para quem sabe fazer um tratamento de relaxação, tá? Funciona. Aliás, foi uma das primeiras medicinas, né? Sauna, massagem, esse tipo de tratamento natural. Há pessoas que não podem tomar medicina, tá? E ela tinha dolores estomacal. Ela usa depois de um tempo, eu creio que estava na quarta sessão. E continuei, não. Assim, ela disse, já, se assim, eu disse, ela úlcera, tá? E claro, eu creio que a massagem, ela, o que fazem é soltar, entendeu? E então, se ela, né, minha gente? Então, se vamos lá, vamos lá, estou aqui, tá? Meu Pai do céu, meu Pai do céu, tá? Fui em Semana Santa, ver as procissões com minha hija, e minhas hijas em minha casa. Fui criada assim, vendo o jogo na Bíblia, levando lá à igreja, tá? E vamos ao entretanto, né? E claro, me senti um pouco assim, porque final de semana não podia ser, aí fomos comer, minha mãe, felicidade, tudo tipo,
Um abraço forte, tá? E logo, logo, assim, entende? Saúde, força. Quero encontrar tu em pé, tá? Com 80 anos, está melhor que eu. A Índia, ela acabou pra... Em pé, minha mamá. Em pé, bendiciones. Você receba agora cura, sanação, creia, tenha fé, porque isso vem de Jesus. Dizem que eu tenho o dom de sanar, entendeu? De curar. Pero, eu, por si acaso, aprendo a ser as coisas, não? A desrogando, amassudando, né? E me gusta, tá? E faço também tratamento, adelgaçamento, anticelulítico. Primeiro, trabalho até terceiro grau de celulite, tá? Fiz no nariz, com massagem. Saco, ó, esse tipo de coisa, dependendo, com um tipo, para cada coisa tem um tipo de crema, tá? E, gente, e claro, e a técnica tem que saber. Porque tu não pense que isso, vou dar uma massagem, não. Há massagem que é de relaxação, há massagem de tratamento, amaciamento de pele, de sacar, por exemplo, zonas de acumulação de graxa, anticelulítico, terceiro grau, pele de naranja, tá? Mas isto é trabalhando, tu aprende a técnica e também tem suas cremas adequadas, entende, minha gente? E esse curso teórico, esse curso em prática, né? E em Brasil é comum gente que sai do trabalho, que não quer andar tomando medicina, e lá sítio de massagem geno, tá? Massagem profissional, porque funciona. Se tu aprende bem, funciona. E ali é comum. Eu ia a uma massagista antes de fazer o curso, tá? Ela para meter, era lá na Barra, para meter gente, clientas, tá? Via porque já tinha clientes e clientas já. Uma delas era Joey Mies, né? Era acima de onde a gente tinha um restaurante, ali no Farol da Barra, um centro comercial, no shopping da Barra, assim, na parte de riba, tá? Na parte da terraça, e ela estava ali, na cabine dela, não. Então, se eu foi uma das que me gostava tomar, tá? E vamos, vamos lá, tá? Que temos que dar, aqui venimos, tá? De vez em quando, meu bem querer, é um quê de pecado está sacramentado pela emoção. Djavan, né? Meu bem querer, creio que é Djavan. Bueno, minha gente, vamos entrar em assunto. Eu estou cá do início da Bíblia, não, nós outros já estavam mais na frente, tá? Vamos recordar aqui em Gênesis, tá? Matrimônio de Isaac, tá, minha gente? Já demos. Morte e sepultura, tá? De Sara, mulher de Abraão, que diz que foi o primeiro profeta da terra, foi Abraão, né? E irmão de Moisés, né? Moisés, ou de Arão, o primeiro sacerdote, que foi Arão. Ele tinha dom da palavra. Abraão, o Senhor queria que Abraão era a palavra, e disse ao Senhor: Padre, eu não tenho dom de palavra, sou terco em palavra. Pero meu irmão, Aaron, sim, é um homem de palavra. E aí, abra com ele,
que têm facilidade de expressar tudo. E o Senhor hablou com Araão e ele, sua família, foi o primeiro sacerdote de Deus, Arão, tá? E nome bonito, Arão, tá? Matrimônio de Isaac, tá? Em Gênesis, minha gente. Gênesis, primeiro vamos orar o Pai Nosso, né? Que Jesus nos ensinou, que perguntaram a ele, Jesus, como orar? E ele ensinou ao homem a orar dessa maneira. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, amém. Receba a sanação, saúde, gente. Tá? Em nome de Jesus, tá? Que é para ele e por ele. Para ele, com ele, e com ele são, e por ele são todas as coisas. Gente, creia, tenha fé, tá? Porque o primeiro médico foi Jesus, entendeu? Para o homem ser médico, Jesus já sanava. Jesus já sanava. Pero aí que tem que crer, ter fé. E tu dizia fé. A fé é crer em algo que está, pero tu não vê. Mas tu sabe. E tem a certeza de que está aí. Vamos lá, minha gente. Receba cura, sanação. Pai nosso que estás no céu, santificado. Hoje, principalmente, a gente que sofre depressão, tristeza, que está com dificuldade, tá? Creia, procure ter intimidade com Deus. Que seja seu melhor amigo. Jesus é o melhor amigo, tá? Conversa com ele, entre em sua habitação. Hable com Jesus. Faga de Jesus seu melhor amigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós, ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como em o cielo, santificado seja teu nome. Venha a nós, ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, e livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, roga por nós outros pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Receba paz, ânimo, força. Tá, minha gente? Eu ainda tenho se na semana que saquei, ainda tô com os pontos. Essa semana tem que sacar. Então, minha gente, força, ânimo. Jesus, recorde, o primeiro médico foi Jesus. Ora, se está de capa caída, se estás triste, há pessoas que sofrem depressão que ele não sabe nem por que está sem ânimo. É, infelizmente, uma situação que eu não sei como dizer, tá? Como chamá-la? A depressão, na verdade, é uma enfermidade, tá? Que a gente não gosta de falar dela, tá? Pero é uma enfermidade que a gente tem que enfrentá-la com Jesus na frente. Vete a hora. Em nome de Jesus, desta pessoa que tem tristeza, que está sem ânimo, que sofreu um dolo, que está triste, que não sabe nem porquê. Ânimo. Acende uma velinha branca. Vela branca. Acenda a sua luz, tá? De vez em quando, corre uma vela branca, toda branca, tá? Essas que vêm com proteção, tá, minha gente? Acende. Levanta do espírito e ora a Jesus. Habla com ele. Corra o costume de entrar em sua habitação. Habla com Deus, tá? Habla com ele sua situação, seu problema, que está passando contigo. Entendeu? Se está sofrendo a tentação, se está passando situação difícil, creia. Jesus salva, cura e ajuda. Tenha fé, tá? É com ele, por ele, e por ele são todas as coisas. Meu Pai do céu, meu Pai do cielo.
Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Isto, abra com ele. Diz que tu está ali. Aprenda a ter uma amizade. Seja um dos melhores amigos. Faga-se meu melhor amigo de Jesus. Ele é amigo de todos, mas tenha uma relação personal, espiritual, de cura, de sanação e de fé com Jesus. Ele te escuta, gente. Te escuta. Responde orações, tá? Tenha essa relação personal com Deus. Neste caso, com Jesus. Porque diz, está escrito que nada vai ao Pai, senão através de Jesus. Tá, minha gente? Abra com ele, não é melhor amigo. Lembre que Jesus te escuta, te compreende, pida ajuda a ele. Tá? Conta dos segredos a Jesus. Entende, minha gente? Este é nosso primeiro amigo. É o Hijo do Criador. Tá? Que vim nos salvar nós outros de lá. Morreu na cruz por nós outros. Creia. Trabalhe a fé. Quando eu puder de novo estar aí com a oração, e vamos trabalhar a fé. Porque a pessoa que diz, eu sou negada, a lo mejor meu papá, minha mamãe, mas eu não sei, eu não sinto. Sim, tu vai aprender a ter fé, ter esperança, tá, minha gente? Mentre estamos vivos, há esperança, tá? Creia em Jesus, abra com ele, tá? Conta seus segredos a ele, pede ajuda. E fé, creia, não ponga em dúvida. Não ponga em dúvida. Algo que tu pide a Jesus, tá? E pide em nome do Hijo. Quando tu quiser falar com o Pai, tu pida em nome de seu filho, porque ele diz, tudo aquilo que está pedido em nome do meu filho, não lhe negarei. Creia. Milagres existem. Gente, eu estive no paraíso, tá? Isto foi uma sequela, entende? E vivendo no paraíso. É maravilhoso, uma sensação gostosíssima. Recordo que chegou um momento que estava eu sentada em La Silla. E me chegou muito de meus antepassados indígenas, ninhos, mulheres, homens. Eu assim sentada. E foi já a última passagem para volver a renascer. Sim, que vida eterna. Jesus diz, aquele que crê em mim, vida eterna terá. Eu só recordava que eu tinha entrado, tá? Para ser na radiografia, algo assim, tá? E quando despertei, já estava operada em Mirra do lado chorando. Porque já não davam mais. Vida, já estava muito agotado, corpo agotado, fraco. Gente, estou aqui porque creio em Jesus terminantemente. E a Papá do céu, seu Padre, nosso Padre, Criador de tudo. A Maria, mãe de Jesus, muito respeito a ela, nossa mãe. Entendeu? E a Jesus, seu Hijo, que amor maior não há. Morreu por ti, por mim, por nós outros. Essa sanação existe, minha gente. O Senhor me despertou no momento exato, tá? Em que já estava avisando a minha família. Que diz Jesus? Aquele que crê em mim, vida eterna terá. E eu estou aqui para contar. Eu não creia quando minha irmã me dito. Se não me mostra no móvel, eu não creria, minha gente. Porque quando eu desperto, a sensação era que eu tinha acabado de entrar. E eu tinha 20 dias em coma. Sou testemunho, por isso eu estou aqui contigo, te dando esperança. Porque só Jesus salva. Só Jesus cura. Tá? Ele cura tudo. Tá? Sabe o que minha irmã está avisando a família? Solo já tinha fé. Essa menina nasceu com fé.
Porque já venho de homens de Deus. Homens que levam. Tá? Tenho que escrever o livro. Quando eu encontrar a maquininha essa aí, antiga que faz tac, 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 que foi a primeira que eu trabalhei na oficina. Eu trabalhei na imobiliária. Vendei aquele de imóvel. Batia contrato, tudo isso. Vendei aquele. Tá, aí me gusta aquela que tu, o ruído, que ela pesa. Logo depois, um dia eu chego, eu encontro uma assim, impessoal, na máquina elétrica, impessoal, negra, no meu ouvido. Tu tocava assim, pero faltava esse sonido. Até eu vi num sítio de exposição. E eu digo, eu quero escrever um livro com a máquina antiga. Ah, por ordenador. Ordenador é impessoal, gente. Não é o mesmo que tu escreveu na história com a máquina de escrever, a datilografia, mecanografia. Tá, minha gente? Ai, vamos lá. Espírito Santo. Espírito Santo. É hora. Nascimento de Isaac. Gente, a Bíblia nos ensina tanta coisa. Tá? A Bíblia Sagrada. E uma delas que nos ensinou que eu li a Bíblia não prestei há 100 anos atrás, já de menina, de jovem. Porque eu ia para a beata. Tá? Me disseram, já, se tu é católica de missa aos domingos, eu digo sim. Esse dia me relaxei um pouco, sabe, minha gente, que tuve gripe, tuve coisa, mas dei missa aos domingos. De fé. Ai, Deus. Contarei no livro, tá? Então, vamos lá, porque senão temos que entrar já em tema. Quem estuva aí comigo, tá? Sabe que estivemos lendo a Bíblia. E cuidado com a gente que quer sacar todo o conhecimento. Este é o conhecimento primeiro do homem. A palavra de Deus. Aqui se ensina muitas coisas, histórias, tá? Livros, história de família, de irmãos. Há de tudo no livro da Bíblia. No livro da sabedoria. Te dá sabedoria, inteligência. Faz o homem ele pode ser inteligente como você. Mas se ele não conhece isso, não é o mesmo. Ele tem que ler a Bíblia. É o primeiro livro que ele tem que ler. Sei que há universidades que mandam. Tá? Então, temas de la Bíblia. Entende, minha gente? Então, aqui está, estamos em Gênesis, destruição de Sodoma. Tá? Pero, estivemos, eu recordo, que quando o faraó estava mareando, quando Moisés foi falar com ele. Tá? Gente, olha, eu conheci o sacerdócio de Melquisedeque quando estou estudando teologias em várias igrejas. Eu sou católica. Só na igreja católica, se tu anunciasse monra, eu tuve por pouco era monra. Eu tuve uma entrevista com o bispo de Mondonedo, tá? Com ele. E eu disse, case, eu sou uma monra aqui fora. Uma amiga minha colombiana, mulher de Deus. Um sentir, uma certeza de Deus. Em um livro que eu vou contar como tu vivendo no paraíso. Vivendo quem estava ali. Tá? Me pongo séria porque já chegou um momento que eu estava agobiada para ir a um sítio. Pero enquanto não chegou os índios, minha ascendência indígena, orando, gente. E eu sentada assim.
E veio entrar nisso, tava assim, indígenas americanos, de América. De América. Americanos, sim, de América. Porque lá a gente diz americano e pensa que tinha que dizer Norte América. Sul América, Centro América, gente. Porque quando nós outros mesmo dizemos, os americanos, damos esta palavra para os norte-americanos. Somos americanos, todos nós outros no continente americano. Não? E às vezes dizemos, os americanos, chamamos de americanos, a os norte-americanos. Nós somos norte-americanos. Assim nos Estados Unidos. Nós outros já somos na parte latina. Gente. Indígena, essa mescla aí com negro, com branco, com índio. Eu tenho as 3 raças na família. E minha avó era índia, seu papá era galego, minha avó sacava a cesta. Por que eu sei disso? Porque eu estava pegada com ela. Não vai se me escapar, minha mamãe trabalhava, não vai se me escapar, minha avó lá. Quando ela saía não me levava, eu chorava tanto. Elas chamavam santa. Tinha seu nome. Tinha um nome, meu Deus. E a gente era santa para lá, santa para cá. Ele era galego, nosso bisavô. Papai de minha mamãe. Correu, ela dizia, meu papá correu minha madre no laço. Lá na Índia. Chega, me emociono. Ela sempre dizia. Ela se entendia. Pega no laço, Índia. Homem, a hora me dou conta que pega no laço, deveria ser na Índia daquelas bem 22 filhos tuvo. Morreram um tanto e quedaram outro tanto. E esses tanto, cada ilho tiveram mais 10, 12. Sabe aqueles costumes galegos? Os outros que estão aí no Brasil, tá, minha gente? Eu tive o privilégio de vir à Europa na desculpa do alemão. Porque senão não venia, viu? Porque eu sou meio a Índia como minha avó lá. Como minha bisavó lá. Que ela gostava de escapar. Deus bem sei o que eu estou dizendo. Tá? Minha avó disse que o pai dela não correu no laço. E lá Índia, minha família é uma mescla grande, minha gente. Me emociona. E ela se chamava Egídia. Pero eu conhecia minha avó como santa. Santa pra lá, santa pra cá, tia santa pra lá, tia santa pra cá. E quando já me entendi como rente, eu lá acompanhava ao banco, ao médico, essas coisas, né? E um dia ela não sabia ler. Mas nada lá driblava, viu? Tá pensando? Ela ia, fazia suas contas, comprava tudo, tá? O dia que ela não ia ao colo, ela levava uma cesta de ovos para o prof, para o professor. Que ela teve que cuidar do capão, das ovelhas. Santa, santa. Ela nunca se preocupou muito. Entendeu? No dia que ela disse que o bezerro aqui, ela estava ali, né? Cuidando. Aí ela não ia ao colo. Aí chegava com uma cestinha de ovo pro professor. Sabe como se diz em Espanha? Salameira. A salameira, minha avó. Viu? E santa, ela ajudou muita gente. Então chamava Santa, Santa, Santa pra lá, Santa pra cá. E eu conhecia que o nome dela era Santa. Tia Santa pra lá, tia Santa capaz, está no céu. Quem teve a oportunidade de conhecê-la. Eu fui criada com ela muito dengosa, foi. Deus, tá? E quando eu descobri que ela não se chamava Santa, fui no registro dela e mirei Egídia, Bahia, tal. Eu, manhinha, que me terra se diz mamãe manhinha, na Bahia. O brasileiro sabe. E, manhinha, como? Quem é? Egídia, ela, sou eu. Não se chama Santa, tu. Eu cresci, quando eu ainda estava pequena, viu, gente?
O hino jamais era de santa. Não, é a gente que me pensou me chamar de santa, menina. Mas meu nome é Egídia. Eu digo, vai a nombra, né? Tem também Egídio, Brasil. Eu disse, vale. Ok, maquei. Então, assim, gente, vamos lá. Eu queria falar do sacerdócio de Melquisedeque. Eu ia à missa e ia a orações também de outras igrejas. Porque eu sou uma daquelas que creu que a base é Jesus. É de Deus. De hecho, ele abre aqui na Bíblia sobre isso. Quando um homem vai falar, Jesus, Jesus, aí um homem ali predicando. E Jesus, tranquilo e calmo, disse, predicando em nome de quem? Ele disse, Jesus, vamos lá, habla com ele. Ele, se está por mim, contra mim não é eterno. Gente, que palavras sábias. Se é por mim, contra mim não está eterno. Ele estava até fazendo elogio e tudo, homem. Predicava em nome de Jesus, do Filho de Deus. E o outro, zeloso do assunto, queria que Jesus, a falta de entendimento de como é Deus, como é o Filho de Deus, são gente pura, sã, excelência, gente. Ele foi lá se queixar de Jesus, que fora lá reclamar, estava mais zeloso que Jesus. Que fora reclamar que tem um homem ali predicando, fazendo exorcismo e tudo. E Jesus, tranquilo e calmo, deu para ele. Vamos, Jesus, ali, habla com ele. E ele, em nome de quem está ele predicando? Isso nome, Jesus. Eu disse, pois, se está por mim, contra mim não é. Terra. Gente, com poucas frases. Se por mim é ele, não está contra mim. Que tem que entender a gente. Tem que entender a gente. Jesus disse, a igreja de Deus, se a base sou eu, Filho de Deus, Deus Pai, tá? Tá aqui na Bíblia que ele habla. Se é por mim, se a base sou eu, não é por outra pessoa. Tá entendendo? Então, se eu sou uma das que creio que se a base é Jesus, que se Jesus diz, é assim, eu sou católica, apostólica, romana e luterana também, porque casei com uma pessoa da parte luterana, eu leí a vida de Lutero. Tem ali sua casa. A igreja já o perdonou. Não vou falar de Lutero agora. Pero leí sua vida, tem sua casa na Alemanha ali. Tá, ele não creia em nada. Pero quando num dia que ele se viu numa situação, a história de Lutero, já contarei para quem não sabe a história de Lutero. Ele não creia em nada. Quando viu que Jesus atendeu sua oração, porque ele não quedou outra, minha gente, na situação que estava naquele momento. Ele prometeu ir para o Vaticano. Se suceder aquela... Se você está aí, existe, pois. Isso que ele não creia. Que ele ia ser membro de sua casa. E ia para o Vaticano. Vai a surpresa do pai, para o pai. Que um menino que não creia em nada, um jovem que não creia em nada, de repente chega em casa, papá, vou preparar tudo para ir. Alemão. Que é o que faz o cisma na igreja. Era ele e tinha dois mais. Pero ele era bastante ativo nisso, né? Porque queria uma igreja lineal, santa, pura, bíblica. Ai, gente. É a história do protestantismo. Que havia alguns que protestavam dentro do Vaticano. E ele não creia
Jesus hecho presença quando ele necessitou. Já direi qual era a situação que ele estava. Tem sua casa ali, me gostaria de ir à sua casa. Se dedicou ele e a mulher dele a cuidar de mim. Era alemão, Lutero. É quando há aí o protestantismo na igreja. A cabeça de Lutero. Um dos dentro do Vaticano. A igreja já está em paz. Está com seus membros da igreja, seus homens. Ele hace uma promessa. Isso que não creia. Mas ele, neste dia, na situação que estava, ele não quedou em outra de que, ora, se você está aí e existe isto. Se você me mostra o caminho, ele estava perdido. Porque ele não creia em nada. E Deus lhe pôs numa situação. Sabe o que tu conheceu o caminho? Olha eu contando. Conheceu o caminho. E quando tu estava ouvindo, tu não sabe encontrar o caminho. Ele não cria em nada, nem que existia nada disso. Assim é Deus. E ele promete a Deus que se ele ajuda a ele encontrar o caminho da casa dele, da casa que ele estava envolvendo a casa, se perdeu. Ele prometia que se ele existir, estava aí, eu ia respondê-lo. Ele estava num monte por ali andando e na hora de volver, o Senhor lhe põe numa situação. Não creia ele, tá? Em Deus, nada disso. Pero e creia. Porque se viu na situação no meio do monte, solo, e não encontrava o caminho. E Deus usou esta situação. Eu estou aqui, Lutero, existo. Né? Deus não diz nada disso a ele, pelo amor de Deus. Gente. Pero não lhe quedou outra na história de Lutero. Ele se perdeu no caminho que ele conhecia sempre. Não sei se ele não ia contra todas essas coisas. Ele sabe o quê? Ele abra com Deus, porque isso tem gente que leva Deus dentro de si e nem sabe. Ele não sabe, não soube como vou ver a casa. Ele, pessoal, orar. Se você está aí e existe, ajuda-me a encontrar o caminho de volta. E isso sucede, ele vai se entregar e vai para o Vaticano. Gente, Gênesis 15, capítulo 15, negrita grande, pacto do Senhor com Abraão. Leão, porque, eu estava falando de Melquisedeque, porque está chegando Sofia, tá? Eu conheci com os mormônios. Eles dão a árvore do sacerdócio de Melquisedeque. Receba paz, amor e continuará, tá? Saúde, sanação, ser feliz, tá? Tenham paz e amor e creiam em Deus. Ele está vivo todos os dias, só esperando que estou buscando. Amém.